Muito bem, pessoal. Nós acabamos de analisar as hipóteses de aquisição de nacionalidade originária. Vimos que o critério principal é do ius soli, mas que também há a origem sanguínea nas alíneas B e C do artigo 12, inciso 1. Agora, vamos começar a trabalhar com as hipóteses de aquisição de nacionalidade derivada. O que o indivíduo precisa fazer, quais requisitos preencher para se tornar um brasileiro naturalizado? Bem, de início eu quero que vocês anotem que não há naturalização tácita ou por decurso de prazo. Não há naturalização tácita ou por decurso de prazo. Ou seja, não interessa que o indivíduo passe no Brasil 40, 50 anos, estrangeiro, né, que adora o Brasil, ele não vai receber. Pelo correio, né, um títulozinho, você a partir de hoje será brasileiro. Não. A naturalização sempre depende da manifestação de vontade e não dessa atuação unilateral do Estado. O indivíduo precisa se manifestar, apresentar, né, os documentos, preencher os requisitos para que possa se tornar realmente brasileiro naturalizado. E aí, turma, atenção, nós temos hipóteses de aquisição de nacionalidade derivada no artigo 12, inciso 2, alíneas A e B da nossa Constituição e também na Lei 6.815 de 80, que é o Estatuto do Estrangeiro. Vem aqui comigo, olha só. Serão brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Bem, primeiro, gente, essa naturalização é considerada pela doutrina uma naturalização ordinária. Hipótese de naturalização ordinária. E o ato de naturalização é um ato discricionário. Ou seja, o indivíduo poderá preencher todos os requisitos, né, para se naturalizar. Mas ainda assim, o governo pode negar o pedido de naturalização. O processo administrativo de naturalização corre perante o Ministério da Justiça. E aí, turma, depois há uma portaria do Ministério da Justiça, né, confirmando, né, o pedido de nacionalidade assinada pelo presidente. Então, é perante o Ministério da Justiça, é um procedimento administrativo. Mas, na visão doutrinária e na prática, ainda que preenchidos os requisitos da linha A do artigo 12, inciso 2, é possível negar, né, o pedido de naturalização. Vamos lá, aqui nós temos duas situações. Me acompanhe. Nós temos o estrangeiro. Nós temos o estrangeiro que adquire a nacionalidade na forma da lei. E essa lei é a 6.815 de 80. E o estrangeiro originário de país de língua portuguesa. Portugal, Angola, Goa, não é? Alguns países africanos falam a língua portuguesa. Então, o estrangeiro originário de país de língua portuguesa precisa preencher os seguintes requisitos. Olha só. 1 ano ininterrupto. 1 ano ininterrupto no Brasil. E a idoneidade moral. A idoneidade moral, ela é comprovada por meio de uma série de certidões, de documentos, que não serão explorados em prova, né? Aqui é o trâmite mais administrativo. Bem, os originários de países de língua portuguesa tiveram a sua naturalização ordinária facilitada. Os requisitos não são muitos. A comprovação de 1 ano, né, ininterrupto no Brasil, mais a idoneidade moral comprovada por meio de documentos. Agora, o estrangeiro de outros países, né, os apátridas, aqueles que não têm nacionalidade, e os estrangeiros dos outros países. Nessa linha A, eles precisam preencher os requisitos da lei. Venham aqui comigo. O artigo
112 da Lei 6.815, de 80, nos diz que são, né, os seguintes requisitos, apenas alguns aqui. Ter residência no Brasil por pelo menos 4 anos, saber ler e escrever em português, saber ler e escrever em português, ter boa saúde, enfim, são vários os requisitos. Mas essa Lei 6.815 de 80, ela não é cobrada na prova de direito constitucional. Então, eu só citei aqui para que vocês lembrem que nessa linha A, nós temos duas hipóteses de naturalização ordinária. A naturalização que é pedida, que é pleiteada pelos originários de países de língua portuguesa, e a naturalização que é pleiteada pelos demais estrangeiros. E é mais fácil, né, preencher os requisitos se oriundos de país de língua portuguesa, porque a Constituição já diz 1 ano ininterrupto no Brasil, mais, né, idoneidade moral. Para os demais estrangeiros, turma, é preciso que se preencha os requisitos do artigo 112 da Lei 6.815 de 80. Lembrando a todos que essas duas situações de naturalização são situações de naturalização ordinária e o ato é discricionário, ou seja, ainda que se preencha os requisitos legais, né, e constitucionais, o pedido de naturalização pode não ser aceito. Fez sentido, minha gente? Muito bem, sobre a linha B, serão também brasileiros naturalizados? Venham comigo. Olha só. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Vamos raciocinar. Essa naturalização daqui é a naturalização chamada de extraordinária ou de quinzenária. É a naturalização extraordinária ou quinzenária. E, diferentemente da linha A, o ato aqui, turma, é um ato vinculado, é um ato vinculado, ou seja, preenchidos os requisitos constitucionais, as autoridades brasileiras, não é, o Ministério da Justiça, o presidente, não podem negar a naturalização pleiteada. Bem, essa hipótese da linha B se aplica a todos os estrangeiros. Todos eles. Venham comigo. Quais são os requisitos? Residir no Brasil. Residir no Brasil por período superior a 15 anos, não é? 15 anos ininterruptos, sem condenação penal e desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, prestem bastante atenção aqui. Nessa hipótese da linha B, o estrangeiro de qualquer nacionalidade ficou no Brasil anos e anos, não é, sem pensar em ser brasileiro. Aí, depois de 15 anos, turma, decidiu, eu vou ficar aqui sim, eu quero me naturalizar brasileiro. Eu costumo dizer que essa linha B é para quem não tem pressa. O tempo foi passando, né? E os requisitos também foram facilitados. Basta comprovar que reside no Brasil há mais de 15 anos, né? E que nesse período não sofreu nenhuma condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira. O país não pode negar. O ato, né? O ato aqui, gente, é um ato vinculado, ou seja, preenchidos os requisitos, o país não pode negar a nacionalidade pretendida. Tá certo? Então, na linha A, nós temos duas situações, ambas, né, situações discricionárias, ou seja, ainda que preenchidos os requisitos, é possível, permitido, né, que se negue o pedido. E na linha B, as situações de naturalização extraordinária ou quinzenária não permitem a negativa do pedido.
Ô Flávia, mas qual é a vantagem dessa linha B? Bem, o indivíduo já está aqui há tanto tempo, ele não tem pressa. Ele não teve pressa no passado para se naturalizar, não. Ele só fez deixar o tempo passar. E aí a legislação ela se tornou também, né, mais simples. Comprovar os 15 anos, sem condenação penal e, né, desde que pleiteie o pedido de naturalização, o Estado não pode, né, negar esse pedido. Muito bem, turma. Agora vamos lá. Perda de nacionalidade. Do mesmo modo que eu disse a vocês, que as hipóteses de aquisição de nacionalidade originária se esgotam no texto constitucional, não podem ser ampliadas por legislação infra. As hipóteses de perda de nacionalidade também são assim. Elas não podem ser ampliadas por legislação infraconstitucional, elas se esgotam no texto da Constituição. E aí vou fazer uma pergunta que a banca já fez também, tá? O brasileiro nato perde a nacionalidade brasileira? E aí? Perde ou não? Sim, minha gente. Ah, Flávia, mas se quiser, não é? Eu sei que se quiser, mas não perde? Na resposta sim ou não, vocês vão colocar o quê? Sim, o brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira. Mas nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos para o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1º, para avaliar a perda de nacionalidade do brasileiro naturalizado. Vem aqui comigo. Diz o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Turma, quem é que pode ter cancelada a sua naturalização? Quem um dia se naturalizou, concordam? Então vamos nós. Essa é uma situação que só se aplica ao brasileiro naturalizado. Quem pode ter cancelado a sua naturalização é quem um dia se naturalizou. Então, nessa situação, nós estamos diante de uma hipótese de perda que só pode ser enfrentada pelo brasileiro naturalizado. Essa perda é considerada pela doutrina uma perda sanção ou punição, fruto de uma decisão judicial. Perda sanção, perda punição, fruto de decisão judicial. Então, o indivíduo que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Bem, vamos lá. O que é atividade nociva ao interesse nacional? Gente, não há uma lista, não há uma lei que diga que esses atos, né, aqueles atos, são nocivos ao interesse nacional. Não existe isso. Tem um caso conhecido de uma brasileira naturalizada, que também era chinesa, e ela veio para o Brasil só para intermediar o processo de entrega de uma série de chineses que viriam para o Brasil com a esperança de que trabalhariam muito bem, de que ganhariam muito bem. Era uma chinesa que se naturalizou brasileira apenas para ter mais direitos, né, e para funcionar como uma ponte entre a China e o Brasil para tráfico de pessoas. Pessoas que vinham para cá pensando, né, que iam encontrar condições dignas de trabalho. Era justamente o contrário. As pessoas, né, viviam em situação absurda, indigna, ganhavam pouquíssimo, não tinham liberdade nenhuma. E aí o que aconteceu? O Ministério Público Federal ingressou com uma ação de cancelamento de naturalização. E foi decretada pela Justiça Federal a perda da nacionalidade da chinesa. Perdão, da brasileira, né, que ficou sendo considerada chinesa apenas, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Tráfico de entorpecentes, de pessoas, não é? São exemplos de atividades nocivas ao interesse nacional. Mas não são os únicos exemplos. Turma, essa perda, portanto, ela só se refere ao brasileiro naturalizado, venham aqui comigo, compete ao Ministério Público Federal ajuizar uma ação de cancelamento
de naturalização perante a Justiça Federal de primeiro grau, na forma do artigo 109, inciso 10 da Constituição. Depois de garantida ampla defesa, contraditório, se o juiz decretar a perda da nacionalidade por atividade nociva ao interesse nacional, esse ex-brasileiro não pode readquirir a nacionalidade brasileira administrativamente. Perda judicial, só pode recuperar a nacionalidade eventualmente por uma rescisória, né? Mas não de forma administrativa, que é perdeu, perdeu. Então, turma, olha só. Nessa situação do inciso 1, a perda de nacionalidade, ela só vale para o brasileiro naturalizado, em razão de se tratar de uma perda, sanção ou punição, que depende de decisão judicial. O Ministério Público Federal, quando observar que um brasileiro naturalizado praticou um ato nocivo ao interesse nacional, deverá ajuizar uma ação de cancelamento de naturalização e essa decisão, se transitar em julgado, acarretará a perda de nacionalidade do brasileiro. Tranquilo, minha gente? Muito bem, agora o que diz a letra, na verdade, o inciso 2, venham comigo. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de... Quem é que pode adquirir outra nacionalidade? O brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado? Quem é que pode adquirir outra nacionalidade? O nato ou o naturalizado. Bem, se o brasileiro nato ou naturalizado decidir adquirir outra nacionalidade pelo processo de naturalização, precisará abrir mão da nacionalidade brasileira. Mas essa perda, turma, não é uma perda sanção, não é uma perda punição, é uma perda mudança. Bem, vai perder a nacionalidade porque mudou de nacionalidade. Então, imaginem vocês que o brasileiro, ele vai morar, vamos lá, na Suíça. O brasileiro nato vai morar na Suíça. E aí, turma, decide se naturalizar suíço. Não há nenhuma imposição, né, da legislação suíça, nada disso. O brasileiro decide enfrentar um processo de naturalização para se tornar suíço. Quando ele consegue a naturalização suíça, o que vai acontecer? Ele vai precisar abrir mão da nacionalidade brasileira. É uma perda mudança, é uma perda administrativa. Ele vai preencher documentos no consulado, na embaixada, o processo vai tramitar perante o Ministério da Justiça. Ele vai, né, abrir mão da nacionalidade brasileira. Agora, se cansar, né, da vida suíça e quiser retornar ao Brasil, readquirir a nacionalidade, ele vai enfrentar um processo administrativo parecido com o que enfrentou para perder perante o Ministério da Justiça, um procedimento administrativo, e que, segundo José Afonso da Silva, se ele perdeu como nato, ele vai readquirir como nato. Se perdeu como naturalizado, ele vai readquirir como naturalizado. Então, é uma perda, sim, mas é uma perda que pode, né, ser, enfim, modificada segundo a vontade do próprio brasileiro de enfrentar um novo processo administrativo para readquiri-la. Muito bem, turma, me acompanha aqui. Mas por que há tanta gente, né, com mais de uma nacionalidade? Preste atenção. Será declarada a perda da nacionalidade aquele que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Aí nós temos aqui, letra A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Esse é um caso muito comum. Minha turma, no Brasil, nosso critério principal de aquisição de nacionalidade é o ius soli, né? Será brasileiro quem nascer no Brasil. A regra é essa. Mas é possível que o indivíduo, mesmo tendo nascido no Brasil, seja filho, né, de pai ou mãe europeia, por exemplo?
Sim. E a Europa, turma, normalmente adota o critério do ius sanguinis. Então, o indivíduo, ao nascer, ele preencheu o requisito principal de aquisição de nacionalidade originária brasileira, que é o ius soli, e também preencheu o requisito do país europeu, da Alemanha, da Itália, que é o ius sanguinis. Então, o indivíduo nasce num país de ius soli, mas é filho de pais oriundos de país de ius sanguinis. Ele terá mais de uma nacionalidade. Ou seja, o Brasil não impede que o seu brasileiro tenha mais de uma nacionalidade, se essa nacionalidade for uma nacionalidade originária. O indivíduo pode, ao nascer, preencher critério de atribuição de nacionalidade originária de 2, 3, 4 países, e ele será nacional originário por todos esses países. Não há problema algum. É o caso de dupla nacionalidade, que, como eu cheguei a dizer, não importa necessariamente em dupla cidadania. O indivíduo tem mais de uma nacionalidade, mas pode exercer direitos políticos em apenas um dos estados. Então, nessa situação aqui, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, o indivíduo ele terá mais de uma nacionalidade, não precisará abrir mão da nacionalidade brasileira. Muito bem, turma. Veja essa letra B também. Será brasileiro, na verdade, será decretada a perda de nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, letra B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Turma, imaginem vocês que o brasileiro foi contratado por um clube de futebol europeu para trabalhar no exterior. E logo o clube acaba impondo a nacionalidade local para que ele possa continuar trabalhando. Isso aconteceu com alguns jogadores de futebol. Ele continuará sendo brasileiro nato? Sim. E além de ser brasileiro nato, também adquiriu a nacionalidade espanhola, a nacionalidade italiana. Gente, nesse caso, o brasileiro não perde a nacionalidade brasileira. Em caso de imposição, com relação a casamento em alguns países, ao se casar com o nacional, o indivíduo também se torna nacional. Nessa situação, ele mantém a nacionalidade brasileira e ganha a estrangeira. Nós podemos dizer o seguinte, que o brasileiro nato só perde a nacionalidade brasileira se quiser, quando resolve adquirir voluntariamente outra nacionalidade derivada. O brasileiro naturalizado, além de perder a nacionalidade, na forma do 12, parágrafo 4º, inciso 2, também perde, no caso do 12, parágrafo 4º, inciso 1, quando enfrenta um processo de perda de nacionalidade. Fez sentido, minha gente? Até aí, tudo funcionando? Maravilha! Agora, nós vamos começar a conversar sobre os direitos políticos. Vem aqui comigo. Olha só. Vamos analisar o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. O texto diz assim: todo poder emana do povo, que o exercerá diretamente ou por meio de seus representantes eleitos, nos termos da Constituição. Turma, quando o poder reside nas mãos do povo, nós estamos diante de um regime político democrático. Então, quando o poder ele está nas mãos do povo, ele emana do povo, significa dizer que estamos vivenciando um regime democrático, não é? Uma democracia jovem como a nossa, mas um regime democrático. O regime democrático tem como base a soberania popular, ou seja, o poder reside nas mãos do povo. O poder está nas mãos do povo. A soberania popular ela é manifestada por meio dos direitos políticos. Como é que o povo realiza, se manifesta nesse regime democrático?
Aliás, qual é o modelo de democracia adotado pelo Brasil? Olha só, nós temos uma democracia participativa, também chamada de semidireta ou semi-indireta. Por quê? Porque o povo realiza o seu poder diretamente, sem a necessidade de intermediação por meio de seus representantes, quando participa de plebiscitos, de referendo, quando apresenta projeto de lei popular. E o povo também se manifesta politicamente por meio dos seus representantes eleitos, segundo a Constituição. Então, nós temos um modelo de democracia chamado de democracia participativa ou semidireta, que é quando o povo realiza o poder diretamente, mas que também o realiza por meio dos seus representantes. Nós extraímos, não é, essa classificação da democracia brasileira lá do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Temos uma democracia misturada, não é, na qual o povo realiza manifestações políticas diretamente, mas também a realiza por meio dos seus representantes. Então, o regime democrático ele tem como base a soberania popular, que se realiza por meio dos direitos políticos, que a gente vai começar a estudar agora, os direitos do cidadão, né, da cidadã. Vem aqui comigo. Olha só. Primeiro eu trago nesse ponto dos direitos políticos, sufrágio, essa expressão, não é, tão importante. O que significa o sufrágio, gente? O sufrágio é a essência dos direitos políticos. O sufrágio é a base dos direitos políticos. É o direito público subjetivo político de participar ativamente, passivamente, da vida política do Estado. Sufrágio não se confunde com voto. O voto é uma das manifestações do sufrágio. A apresentação de projeto de lei popular, a apresentação da ação popular, a participação em plebiscitos e referendos são, né, manifestações do sufrágio. Então, não esqueça que o sufrágio não se esgota no direito de votar, nem no de ser votado. Turma, atenção, o sufrágio no Brasil ele já foi censitário e capacitário, antes de se tornar universal. Sufrágio censitário era aquele que discriminava as pessoas em razão da sua renda, da sua falta de renda, né? Então, por exemplo, os mendigos não podiam votar perante as constituições de 1824 e de 1891, porque os mendigos não tinham renda que justificasse a sua participação na vida política do Estado. Sufrágio censitário, portanto, é aquele sufrágio cuja discriminação se dá com base na falta de renda, não é? Na riqueza. O Brasil também teve sufrágio capacitário. Vocês não esqueçam. As mulheres não votavam até 1934, né, em sede constitucional. Nas constituições de 1824, de 1891, não havia voto feminino, não, porque se dizia que a mulher não tinha capacidade política, né, de compreender o processo político e, por isso, elas deviam ser, né, nós devíamos ser discriminadas. O analfabeto também era discriminado pelo sufrágio capacitário. O analfabeto só passou a votar no Brasil em 1985, em sede constitucional, originária, em 88. Hoje, o sufrágio, na forma do artigo 14, caput da Constituição, o sufrágio ele é universal, e não porque todas as pessoas podem se manifestar politicamente da mesma forma, no mesmo grau, não. Mas porque não há discriminações tão negativas, porque não há preconceito, né, que já existiu na vida política do país, né? Existem alguns requisitos que devem ser preenchidos, mas nós não encontramos, né, o preconceito que acompanhava o sufrágio capacitário e o sufrágio censitário. Então, turma, no próximo bloco nós vamos trabalhar com as manifestações do sufrágio, que são os direitos políticos positivos, divididos entre ativos e passivos. Vamos falar do alistamento eleitoral, do voto, do plebiscito, do referendo, da capacidade eleitoral passiva e muito mais. Me aguardem que eu já retorno.